mas tem muitas que já estão ali que vai ter que É que a gente aplicar. também está passando por um processo político que os políticos não entendem sobre o assunto. Ele não sabe. Ele não sabe Entendeu? nem como Ele não usa, fazer a ele lei, não usa. Como é que ele vai colocar a lei, né, sobre um assunto que ele não sabe? Então é dificuldade para todo mundo. Só que também, se ele sentar com alguém que entende, vai explicar para ele. Só que não vai colocar todos os pontos ali que pode acontecer um erro. Isso só vai acontecer usando, né? Não, eu acho Conforme que a gente até for no usando. final das contas é mais sobre cumprir a lei mesmo, que no final das contas vai cair sempre num uso comum do que já existe. Porque senão o cara fica vendendo aquilo lá, não, tem que fazer uma lei sobre isso aqui, porque ele vai criando uma camada em cima daquilo, sendo que não é. Ele aplica que nem É. direito autoral, Ah, mas seja aqui feito por eu tenho inteligência um ou não. pensamento por essas coisas, assim, mais. É mais, assim, liberal sobre isso. Eu acho que não tinha que ter direito autoral. O cara ganha sobre o que ele faz. Ou cria uma obra e agora eu vou cobrar em cima daquela obra. Não, cara, você tem que ficar criando mais, criando mais. E Então, você dá um jeito de monetizar em cima Então, mas daquilo, é da mais outra sobre pessoa. você regular, porque senão você cai num problema muito maior de cópia ali, né? Que nem, Sim. Mas olha o é, tamanho que é a China hoje. E como é que eles começaram? Então, É, mas tô nem eles aí não. pro seu direito Então, autoral. É mas não um nasce. sistema que vai se criando dentro do outro e a evolução vem sem Então, ser. mas a inovação, a China ela é muito boa em inovação tecnológica. Só que você já ouviu alguma música em chinês? Você já assistiu algum filme em chinês? Não. Por quê? Porque o criador, cara, ele vem. É natural, ele é o cara que tá lá. Geralmente, eu gosto de música de rock. É Hum. um cara que tá lá no fundo de uma fazenda lá, que o cara fez um riff, ou ele fez um estilo lá que É vai pro único. mundo. Aham. Então, eu acho que em cima Mas aí ele de. precisa ter direito autoral em cima da música dele. E ele tem que arrumar um jeito de Não, monetizar em mas cima disso, geralmente né? isso vai ser usado, que nem eu vou falar de Queen. Ah, Ah, isso vai ser usado, é usado até hoje como referência. sim. Aí eu pago pra família dele o direito autoral da música que ele Não, criou. é a E da criação família que é a dele. Não, gravadora, mas né? aí é um problema de tipo dele. Ó, onde tem um estado que regula, vai dar problema. Não, Você isso com entendeu? certeza, mas tipo, Ó, vamos, só um pedacinho desse tema, mas ó, se a gente tivesse um estado, polêmica, debate. o Trump tá fazendo esse movimento nos Estados Unidos de taxar tudo. Só que ele não tá, um princípio econômico ele não tá respeitando, que é a vantagem competitiva, né, comparativa, que é o quê? Se eu sou muito bom em produzir milho, então eu vou produzir milho. Ah, mas daí você vai virar um país só de commodities. Cara, ó, a Austrália lá, o jeito que ela é país de primeiro mundo, e o que ela tem de tecnologia lá? Não tem nada, ela é muito boa em produzir a parte agrícola. Uma capacidade muito menor do que a brasileira. Mas eles são muito bons em monetizar em cima daquilo ali. Precisa, Eficiência, eficiência. é. Então vai ficar muito bom. Eu não vou querer fazer carro. Não, deixa fazer carro o chinês lá. O americano já é muito bom fazer isso. Mas ele depende do meu commodity, ele depende do meu ferro para fazer isso. Entendeu? Então, assim, eu acredito muito mais na liberdade. Você deixa o mundo ir se tomando seu rumo sozinho do que alguém regulando as coisas. Porque daí a Siri também Já tá acha. respondendo lá. Daí, voltando lá pro tema da inteligência artificial, senão a gente nunca acaba aí. Hoje, a inteligência artificial te dá um poder como para marketing, para montar estrutura de empresa, que há 10, 15 anos você não teria. Você teria que pagar uma consultoria, alguém muito E especialista para muita fazer gente isso. também, né? Um time muito grande. Muita gente. Hoje, com um time de 2 pessoas, a gente consegue tocar as mídias aí com vários clientes, entendeu? Ela ajuda, auxiliando a fazer arte, auxiliando na análise de dados, porque tudo é análise de dados. Então, se eu tenho a inteligência artificial treinada para captar os dados e eu só vou lá como pessoa, humano, e ler aqueles dados, é muito mais rápido do que eu ficar lá. Você sabe muito bem, a tal ferramenta puxa tal relatório. Você vai ficar pingando Então, de. era 50 ferramentas para você colocar dentro do Data Studio e conseguir fazer um relatório. Hoje, com a inteligência artificial, você só coloca a API lá, puxa todos os Já dados, puxa. sai um relatório completo. Aí disso aí eu vou entrar mais. Eu acho que tem mais um tempinho aqui. É que eu não vi que hora começou. Quanto tá dando aí?
Nossa, então aí que beleza. fala, hein, cara? Nossa senhora. Vamos puxar nessa parte de produtividade. Você falou de um time menor. Hoje, com um time menor, a gente consegue produzir o mesmo tanto ou até mais que um time maior. Uhum. Aí a gente volta naquele problema da cultura de ser eficiente, de ser produtivo. Porque muitas vezes a gente tá dentro de uma empresa ou tem uma empresa e precisa aumentar um pouco a eficiência e você encontra muita resistência. Sim. Né? E como é que lida com isso e como é que a gente consegue meio que encaixar isso aí? Essa é a parte maior parte do meu dia é essa, a divisão entre o marketing e organizar operações. E o que é a primeira coisa, como gestor, qualquer gestor de empresa, seja uma empresa pequena ou grande, que é o desafio dele? É criar procedimento operacional padrão, chama POPs, né? O quê? Cara, você vai chegar na sua mesa, você vai abrir o seu computador, você vai olhar as tarefas que você tem, aí depende do aplicativo, ó, pode ser uma planilha do Excel, mas Papel é anotado ali. um papel, é uma agenda anotada. Ó, eu vou revisar todas as vendas, todos os pedidos que eu recebi hoje, vou resolver os problemas de ontem, e aquela rotina tá feita ali bonitinha. Independente do tamanho da empresa, você tem problema. O que muda sempre das empresas para maior, da menor para maior, é a quantidade de problemas e o tamanho dos problemas. Mas tem. Então, a gente tem que ser, como liderança na sua empresa, para sua vida, pessoas que sabem criar procedimento operacional padrão, como fazer e como resolver aqueles problemas. E um ponto que a gente sempre conversa é o quê? A gente ter documentado isso. Ó, eu não tô lá na empresa. Como é que faz para resolver esse problema? Cara, entra aqui no Google Drive que tem um vídeo te mostrando como é que vai. Como é que Você vai. chegou aqui para montar o podcast, pô, não sei ligar o microfone. Ó, entra lá na pasta tal que tem um vídeo. Como ligar os microfones. Entendeu? Olha como é que o dia vai ficar mais simples, mais produtivo. Porque no final do dia todo mundo tem 24 horas. E o cara que progride, ele sabe usar melhor as 24 horas. O que eu noto é que na nossa capacidade de organização, você sofre menos se você tem um caminho, se você tem um roteiro durante seu dia. O cérebro da gente busca isso. Apesar da rotina ter quebrado, e principalmente a minha rotina ter quebrado durante um ano e pouco aí, mas é sempre essa tentativa de voltar, né, para aquele básico ali, né, de eu saber ter uma direção da onde eu parei, Você para onde eu acordar vou amanhã e saber o continuar. que você vai fazer. Você Isso acorda amanhã, tem uma lista de coisas. Cara, vai acontecer imprevisto, vai acontecer coisas que você não tinha colocado na sua agenda, mas ali, a maioria do seu cérebro ele já está voltado para aquela rotina, aquele dia a dia. Ou chega lá, eu vou ter aquele problema difícil para resolver. Você se preparou mentalmente. Agora você sai de casa, você não sabe o que vai fazer, principalmente no trabalho, aí é mais complicado. Acho que até chegar no final do dia e você ter aquela sensação que você trabalhou o dia inteiro e não fez nada, né? Não, eu corri pra lá, corri pra cá e no final do dia não fiz. Hoje, a Aline, minha esposa, né? Ela tá numa rotina parecida com a minha, só que ela cuida da supervisão de vendas da empresa. Mas o que a gente sempre conversa? Problemas, sempre a gente vai ter. Não tem como. A vida nossa é a resolução de problemas. A vida de adulto é resolver problemas. E pagar boleto. E pagar os boletos. Só que para você não ter essa frustração do seu lado da empresa, você tem que ter caminhos para resolver esse problema. Ó, esse problema eu peguei essa caixinha aqui, eu vou colocar ele para resolver na quarta-feira. Aí você chega em casa, pô, não é que eu não resolvi o problema. Não, eu coloquei um dia que eu vou resolver aquele problema. Pode ser que naquele dia eu não consiga resolver, mas eu sei que eu vou pensar naquilo só naquele momento. Agora você fica lá, você deita à noite. Eu tenho muito relato de empresário desse jeito. Pô, a hora que eu tô deitado lá, eu começo a lembrar dos problemas, e refaz coisas, tudo, né? E não resolve, cara. Você só vira um peso pra você e você não resolve. E entra uma coisa, cara, que eu vejo que o pessoal sofre bastante, eu também, né? É em priorizar, né? Saber o que é mais importante fazer primeiro. É lógico que as coisas não se apresentam tudo bonitinho assim sempre, né? Mas é saber o que eu tenho que fazer primeiro. Ó, tem que fazer isso primeiro. Então isso eu vou botar no seu foco. jeito dá até raiva isso aí. Não, que é assim, você tem que primeiro estudar todo o cenário
que você tem para depois tomar uma decisão. Eu já sou um pouco o contrário. Eu tomo a decisão, depois eu penso no que eu fiz. Entendeu? Atira primeiro, pergunta É, depois. mais ou menos isso. Só que assim, a gente quando tava junto